espero muito que sim. E eu venho com o vídeo de hoje, eu vou falar sobre quando eu descobri minha gravidez, sobre a minha gestação. E me desculpa, gente, por às vezes estar olhando meio pra cima, é que eu fico com o costume de ficar me olhando ali na tela, mas eu tenho que aprender a olhar aqui pra vocês na câmera. Então me perdoem, tá bom? E também eu quero mandar um beijo hoje pra Daiane Magno. Ela me mandou mensagem lá no Facebook, falou que tá me acompanhando, que tá gostando e pediu pra me mandar um beijo. Então, um beijo, Daiane, ela lá de Campina da Lagoa. E eu fiquei super feliz por você ter me mandado mensagem, viu? E eu vou falar também pra vocês, que se vocês quiserem me mandar alguma mensagem, é só ir lá no Facebook ou no Instagram. No meu Facebook é Jaqueline Quintanilha e o meu Instagram é Jaqueline Quintanilha 51. E eu vou começar a interagir lá no Instagram e no Facebook, então vão lá me ver, tá bom? Lá vocês vão ver quando em tempo real, assim, né? E eu também, e se vocês gostarem desse, e desculpa eu ficar gaguejando e trocando as palavras toda hora, porque eu não sou muito boa pra falar. Então eu tô aí melhorando nessa parte, mas me desculpa, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo de hoje, comenta, compartilha, curte e se inscreva no canal. Isso é muito importante, viu? E mais importante ainda, quando você se inscrever no canal, é você ativar o sininho de notificação, para quando eu postar algum vídeo, você está recebendo em primeira mão, tá bom? Então chega de falar e enrolar e vamos lá pro vídeo. No vídeo agora eu vou contar pra vocês como que eu descobri minha gravidez. Então, eu descobri minha gravidez em janeiro, mas em dezembro eu tive muita cólica forte, como eu nunca tinha tido, porque eu nunca tenho cólica. Às vezes eu tenho, mas eu não tinha cólica e então aquele mês eu estranhei, porque eu tava com cólica. Mas tudo bem, não desconfiei de nada. Então no dia 2 de janeiro era o dia que era pra estar descendo minha menstruação, né? E nesse dia sempre descia na parte da manhã e não desceu, aí eu fui trabalhar mesmo. Eu fiquei pensando, né, por que não, né? Aí tudo bem, aí eu cheguei no serviço e falei com a minha amiga Mari, que trabalhava lá comigo, né, que eu queria fazer um teste de gravidez, mas só se atrasasse 5 dias que eu ia fazer o teste de gravidez. Aí passou acho que uns 20 minutinhos, eu chamei ela pra ir na farmácia comigo comprar o teste de gravidez, porque eu tava com vergonha de ir sozinha. Aí ela foi comigo, aí eu comprei, era no meu intervalo de 20 minutos, eu fui na farmácia, comprei, voltei e fiz o teste. Aí ela ficou no lado de fora, lá esperando eu. E esse aqui é o teste, ó, de gravidez foi esse. Eu tenho ele guardado até hoje, né? É porque tá batendo a qualidade, mas dá pra ver os dois risquinhos ali, né? E quando eu tava fazendo o teste, esse risquinho aqui, que é o se tá grávida, né? Ele já subiu na hora, mas como eu não entendia, eu fiquei meio perdida, né? Que é esse aqui, ó. E depois daí subiu esse, já ficou os dois risquinhos já na hora. Aí eu fiquei meio em dúvida e perguntei pra minha amiga, daí a gente leu o papelzinho e daí a gente descobriu que era positivo. E na hora eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia, porque eu fiquei muito nervosa, fiquei alegre, nervosa, sei lá, é uma emoção muito diferente, sabe? E daí a gente voltou do intervalo e eu mostrei pras outras meninas, pras outras minhas amigas, né? E daí eu falei sim que eu ia fazer uma surpresa pro meu marido, né? Eu ia fazer uma surpresa bem bonitinha pra ele, contando que eu tava grávida, mas eu não aguentei porque eu queria tanto contar que na época ele trabalhava de Uber. E eu mandei mensagem lá, ele tava fazendo a corrida, eu mandei mensagem pra ele, mandei a foto do teste, falei que eu tava grávida. E já contei pra todo mundo da minha família, ele também. E foi muita felicidade, né? Descobri. Eu engravidei com 4 meses de casada, tá? E daí, no dia 13/1, eu fiz a minha primeira ecografia. A ecografia foi muito engraçada, porque eu nunca desconfiei, por mais que eu sou gêmea, eu nunca desconfiei que eu teria filhos gêmeos. Porque todo mundo que falava com a gente falava que quando a gente é gêmea, pula geração, então quem teria a chance de ter filhos gêmeos seriam os meus filhos e não eu. Então eu sabia que quando eu engravidasse eu ia ter um só e pronto, né? Tudo certo. E o meu marido
Já não, falava pra todo mundo que eu ia ter gêmeos. E aí eu falava, não é gêmeos, é um. E ele falava que era gêmeos, antes de eu fazer a ecografia. Aí no dia da ecografia ele me levou, mas eu entrei sozinha lá. E eu entrei na sala e já tinha posto a roupa e tal. Aí o médico falou assim, vamos ver os gêmeos? Aí eu falei, não é gêmeos não, porque eu sou gêmeos, então é só meus filhos que podem ter gêmeos. Dele, entendi. Daí tinha uma TV assim na minha frente e o computadorzinho dele assim do lado. E ele ficou olhando pro computador e eu olhando lá pra aquela TV, né? E fiquei olhando porque eu nunca tinha feito aquilo e não entendia nada. E ele ficou parado olhando pro computador dele e eu parada assim dele. Falou assim, nossa, deu o quê? Já fiquei preocupado, né? Dele, nossa, minha boca é santa, é gêmeos mesmo. Aí eu fiquei, como assim? Aí ele mostrou pra mim, né, que eu tive 2 placentas. Não, os 2 neném não foram de uma placenta, foi de 2, por isso que veio um piá e uma menina. Então ele mostrou, falou pra mim, esse aqui é o feto A, feto B, que é o que eles, como eles falam, né? E eu fiquei sem reação. Eu queria levantar, eu queria sentar, eu queria dar risada, eu queria chorar, não sabia o que eu fazia. Porque, né, você descobrir que tem 2 vidinhas dentro de você, você descobre você já fica, né, imagina 2. E passa um monte de coisa pela cabeça da gente, né, tudo bem. Aí eu fiz a minha ecografia e ele continuou dando risada, ele é um senhorzinho, continuou dando risada e falando que a boca dele era santo, porque ele falou que era gêmeos mesmo. E eu lá bem fora, assim, em outro mundo já. Aí eu terminei de fazer minha ecografia e aí eu fui lá no carro, né? Aí meu esposo tava me esperando no carro. Daí eu cheguei pra ele e falei assim, eu fiz a ecografia. E a minha ecografia eu fiz com 6 semanas já de gravidez, né? Eu falei, eu fiz a ecografia, você perdeu, porque eu escutei o coraçãozinho já. Dele, nossa, né? Aí eu mostrei pra ele, fui mostrar a ecografia pra ele e mostrei assim, né? Ó, essa é a ecografia. Mostrei assim e falei assim pra ele, você consegue entender? Aí, como ele ficou olhando e falou, não. Aí eu, então, ó, esse aqui é o bebinho, ó, é o bebê A e esse é o bebê B. Eu falei, o bebê 1 e o bebê 2. Daí ele olhou, é 2, é gêmeos mesmo. Aí ele ficou muito feliz, né? Porque ele falava pra todo mundo que eu ia ter gêmeos e Deus ouviu mesmo ele falando, o anjinho falou amém e veio 2 mesmo. Aí eu mandei pra todo mundo da família ficou muito feliz, né? Tanto da minha parte quanto da dele. Aí tudo bem. Aí passou os dias e deixa eu ver, que eu anotei aqui pra não me perder. Sim, daí eu descobri que eu tava grávida no dia 2 e no dia 4/2 era no domingo. Eu tava na casa da minha mãe, tava o meu irmão e minha irmã. E daí no domingo à noite eu fui tomar banho, fui pegar minha roupa, era no dia 4, né? E eu senti alguma coisa diferente, assim, uma dor forte, muito forte, assim. Aí eu sentei, depois eu levantei e fui tomar banho, pegar minha roupa, tomar banho. E senti que como se eu estivesse fazendo um xixi, sabe? Mas não tinha como eu estar fazendo xixi ali, né? Aí quando eu olhei no chão, tava cheio de sangue. Daí eu fiquei olhando assim, e daí comecei. Minha irmã tava um pouco mais longe de mim. Aí eu chamei ela e o meu irmão e o Eric tava dormindo lá na sala, no sofá, estava assistindo e acabaram dormindo. Aí eu chamei ela e já comecei a chorar. Falei, tá saindo sangue, né? E já a primeira coisa que vem na cabeça da gente quando uma mulher tá grávida e tá saindo sangue é que tá perdendo, né? Tá perdendo a criança. Daí eu comecei a ficar desesperada lá e saía sangue e não parava. Aí minha irmã foi lá, acordou meu irmão e meu esposo. Aí meu irmão já pegou o carro dele e nós já foi aí e não parava de sair sangue. Meu Deus do céu, sério, gente, que sufoco que eu passei. Eu só sabia chorar e pedir pra Deus que não era aquilo. Aí eu falava, eu tô perdendo meu bebê, meus bebês, eu não quero perder, porque eu fiquei, né,
você já ama de uma forma que, né, incondicional. Já quando você descobre que tá grávida, você já tem um amor imenso, né? Aí eu cheguei meu irmão me levou, demorou acho que 6 minutos. Ele foi muito rápido mesmo. E daí eu cheguei lá, eu tava descendo do carro, meu irmão estava lá na recepção já, falando lá, explicando, né? E tava vazia a maternidade, que eu fui. Aí eles logo me atenderam. Daí veio o médico e examinou, né? E falou que eu ia ter que ficar internada porque tava saindo muito sangue, fluxo muito forte. E daí eu ia fazer ecografia no outro dia. Na época eu trabalhava, tinha um plano de saúde, e daí aconteceu uma coisa assim que me marcou muito, que eu fiquei muito chateada, muito triste. Até hoje eu fico muito triste por lembrar desses momentos, né? Que já é um momento ruim, mas por certas pessoas esse momento se tornou pior ainda, né? Ai, então, aí o médico falou que eu ia ter que ficar internada e tudo bem. Aí eu tinha plano de saúde e ele perguntou se eu tinha plano de saúde. Eu falei que sim. Ele falou, perguntou, né? Eu falei que era a 1000. E ele falou, você quer ir aonde a maternidade... Eu esqueci o nome da maternidade, que o meu irmão trabalha lá. E você vai lá, eu vou avisando ele e ele já fica te esperando. Daí na hora eu não quis ir, já falei, não, vou ficar aqui mesmo, eu tô aqui, vou ficar aqui. E eu não queria sair dali, porque ali tem médico, né? E até chegar lá ia demorar. Aí eu fiquei ali mesmo. Daí eles fizeram o exame, põeram uma roupa em mim e me levaram pro centro cirúrgico. E daí como era noite, não podia ficar homem, só podia ficar mulher. Então a minha irmã, ela ficou comigo. Onde eu tava, na minha frente tinha uma mulher ganhando neném. E daí veio uma enfermeira e falou assim, por que você não vai pro seu particular e quer ficar aqui? Deu, não, eu vou ficar aqui. Só que ela falou muito grossa. Aí depois eles me tiraram da onde a mulher tava ganhando neném e me levaram pra outra sala, onde não tinha ninguém lá, e eu fiquei lá com minha irmã. E do lado dava pra escutar eles falando. As enfermeiras, ela já perdeu as crianças, ela tá de 9 semanas, já perdeu. Eu não sei porque que o doutor tá enrolando, porque não leva logo pra fazer a curetagem, né? Quando você perde, você faz a curetagem. Porque se depender de nós já vai levar ela pra fazer a curetagem. Aí ela já tava querendo ir, né? Me levar. Aí veio o doutor com meus papéis, falou, não vai fazer curetagem não, porque a gente não sabe. Então, no outro dia ele veio e falou comigo que eu ia fazer ecografia que na segunda de manhã, quando o médico chegasse lá que fazia ecografia, eu já ia fazer. Aí toda hora elas ficavam lá do lado, lá cochichando, falando que eu tinha particular, que eu ficava ali, que eu não tinha que ficar ali, né? E que eu já tinha perdido a criança, e elas meio que, falavam alto pra mim escutar. E eu só ficava chorando e falando pra minha irmã, e minha irmã tentando me acalmar, né? E eu fiquei lá chorando e rezando e pedindo pra Deus que não fosse aquilo. E quando eu conversava com Deus, eu sentia um alívio muito grande, assim, no meu coração, de que tava tudo bem. Então, eu ficava mais calma, mas daí elas começavam a falar de novo e aquele desespero voltava de novo. E daí, tá bom. Aí quando deu, sei lá, umas 3 horas da manhã, eu consegui dormir. Eu dormi, 6 horas da manhã, elas já vieram acordar. Mas elas passaram a noite inteira falando que eu tinha perdido as crianças, que tinha que fazer logo curetagem, que não precisava fazer exame, porque como tava sendo muito sangue, eu já tinha perdido. E daí, no outro dia cedo, eles vieram me chamar e eu fui lá fazer o exame. E aí eles me levaram lá, elas, né? E daí eu entrei lá na sala, eu tava muito nervosa. Aí eu já tava com a roupa, né, certa lá, daí só põe a máquina, aquele negócio em cima da barriga minha. Daí o doutor falou, as suas 2 crianças tá aqui. Agora vamos escutar os coração, ver se tem... eles estão aqui. Daí eu já fiquei mais aliviada, né? Que estava ali. Aí escutou o coraçãozinho deles estava batendo a 1000. Daí eu só sabia rir, chorar e agradecer muito a Deus por eles estar ali.
Daí o médico falou que eu tive um descolamento de placenta em 50% do feto A, que é, no caso, a Sofia. Daí eu vou mostrar pra vocês a ecografia. Mas aí, nesse momento, eu nem ligava, mas nem tinha... sim, eu sabia o que era descolamento de placenta, mas não tinha noção. Mas a minha felicidade tava tão grande que eu nem tava nem aí. Então, deixa eu explicar pra vocês. Aqui era ela, no caso, né? A Sofia. E essa mancha preta aqui era onde tinha descolado. Que tava descolando, né? Aí, tudo bem. Daí ele me mostrou. Aí eu escutei o coração, fiquei feliz. Aí eu voltei já lá pra sala andando. Tinha que esperar a enfermeira e eu fui sozinha mesmo, abrindo as portas e pedindo para as enfermeiras abrir. Aí eu cheguei lá, elas estavam todas olhando com uma cara assim pra mim, me esperando já pra me levar lá pra onde elas queriam me levar. Eu olhei pra elas e falei, eu não perdi meus bebês, eu só tive descolamento de placenta, ele está bem, o coração dele está batendo muito. Elas ficaram sem graça, né, porque elas ficaram a noite inteira falando alto pra me escutar. Aí algumas enfermeiras veio falar comigo, querendo, não sei se elas estavam com medo de eu fazer alguma coisa, né, falaram comigo e falaram, ai, que bom, tá tudo bem, não sei o que, né? Aí o outro médico veio e falou comigo também, eu tinha mudado de plantão. Aí ele falou que eu tinha que fazer um repouso absoluto de mais ou menos 15 dias, não podia levantar pra nada e que eu ia ficar ali até o sangramento parar, porque ainda tava sangrando, né? E que eu tinha que ficar deitado, porque se eu perdesse um, eu ia perder os dois. Daí eles me levaram para outra sala e aí eu já não pude ter mais acompanhamento, né? Porque eu não tinha ganhado neném, então eu não podia ter acompanhante lá. Aí minha irmã foi embora, eu fiquei sozinha e eu fui pra lá na segunda, saí na terça tarde, mas daí eu fiquei com... Fazia muita fome lá, porque não era porque não tinha comida, né? Porque eles levavam toda hora, mas é porque eu não conseguia comer, que eu passava muito mal. Eu morria de vergonha, porque eu tive que usar fralda, não podia levantar nem pra ir no banheiro, só ficar deitada ali. E nem pra quando eu vomitava, eu tinha que vomitar assim em mim mesmo, porque eu não podia levantar. E graças a Deus que daí as outras enfermeiras que estavam lá, né, elas foram muito carinhosas e compreensivas, né, comigo. E toda vez quando eu passava mal, elas iam lá, falavam que não tinha problema. E na hora de, né, que eu conseguia fazer o xixi, que é horrível, elas iam lá, me trocavam, dando risada, conversando, e eu me senti muito em paz com aquilo. Mas o sangramento mesmo assim não parava ainda. E daí tá. Aí tinha uma outra menina lá que também tava com a mesma coisa que eu, descolamento de placenta. E chegou uma outra mulher lá que ela tava com a pressão alta. E ela ficou lá deitada. Aí eu conversava mais com essa outra menina que tinha descolamento de placenta e com ela, mas não muito. Aí eu via que ela orava bastante, né? Pegava a Bíblia dela, lia a Bíblia. E eu falei assim, ai, Senhor, será que esse sangramento não vai parar? Porque eu não quero perder os meus bebês, né? E eu ficava rezando assim, né? Todo tempo também. E daí eles deram alta pra ela na terça-feira cedo. Ela chegou na segunda de tarde, na terça-feira cedo ela já teve alta. Mas antes dela ter alta, ela falou que enquanto ela orava e lia a Bíblia, Deus falou com ela. E daí ela pediu a confirmação e Deus mostrou a confirmação de novo. E foi uma passagem da Bíblia que ela estava orando e sentiu no coração dela ler essa passagem da Bíblia e ela leu. Que eu vou ler para vocês. O vídeo vai ficar grande, mas me desculpem, tá? E a passagem da Bíblia eu vou ler porque foi muito importante para mim, tá bom? É Mateus 9, 20. E é assim, ó, certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da cauda dele. Na capa dele. Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse,
coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E aí ela falou que se a gente aceitava, ela acordou outro dia e falou pra mim e pra outra menina, se a gente aceitava que ela fizesse uma oração. Ela explicou o que tinha acontecido, que enquanto ela estava lendo a Bíblia, fazendo a oração dela, tocou no coração dela de ler essa passagem da Bíblia, e ela leu. E ela falou, se for para essas meninas, que me confirme de novo. Aí no outro dia ela acordou e ela foi abrir a Bíblia e caiu um papelzinho no chão com essa passagem da Bíblia. E ela fez a oração e falou que se a gente tivesse fé, em 3 dias a gente parava de sangrar. E eu chorei muito, agradeci muito a Deus. E foi na quinta-feira eu parei de sangrar, porque eu já tive alta na terça-feira de noite, minha tia me buscou no hospital. E na quinta eu já não estava mais sangrando. Só se eu fizesse, ficasse andando, eu ia ter sangramento. Então eu fiquei uns 15 dias de repouso, só fiquei deitada, só levantava para ir no banheiro mesmo e só. E foi isso, meu descolamento da placenta, e depois passou algumas semanas, daí ficou normal, colou de volta a placenta, nem mexia bastante. Toda vez que eu ia fazer ecografia, ele estava bem agitado. E sobre desejo, eu tive 2 desejos, vontade de comer muito forte, tive vontade de comer isso. Caldo de cana um dia, aí meu irmão, pedi pro meu irmão comprar, ele comprou. Mas daí quando eu tomei o primeiro gole, joguei tudo pra fora e não aguento mais ver caldo de cana. Até hoje, se eu vejo caldo de cana na minha frente, me dá muito enjoo. E outro dia picolé de limão. Foi muito engraçado. Eu fiquei o dia inteiro com vontade de comer picolé de limão, chupar picolé de limão. Falei pro meu esposo, aí ele falou, vai lá no mercado, na mercearia que tem aqui perto, né? Aí eu fui lá e a mulher não quis me atender. Aí eu voltei pra casa, muito triste porque eu queria tanto meu picolé de limão e lá tinha, ela não quis atender, não quis sair pra fora, né? Aí, tudo bem, ele foi trabalhar, fiquei em casa com aquela vontade, eu tomei suco de limão, eu congelei suco de limão e não passava vontade. Aí ele chegou do serviço, ele trabalhava à noite, chegou, acho que era umas 3 horas da manhã, e eu pedi pra ele o picolé de limão dele, ele falou onde que ele ia comprar, daí eu falei, o posto de gasolina é aberto, né? Vai lá pra mim? Aí, dele, não, outro dia quando amanhecer, que agora eu tô cansada, eu quero dormir. Aí, ele foi querer dormir, daí eu comecei a ficar com febre e ter muita dor de cabeça. Aí, ele pegou e me levou lá, e nesse dia tava bem frio, e eu 4 horas da manhã lá, chupando meu geladinho de limão. E, assim, daí também outra coisa que acontecia comigo, que a comida só parava no meu estômago se eu comesse salada de alface com limão. Aí no almoço e na janta eu tinha que comer assim, porque daí eu conseguia me alimentar, senão não conseguia. E teve uma vez também, quase no final da gestação, que eles tava dormindo, os neném, né, dormindinho, e eu fui fazer a consulta e a médica não conseguia escutar o coração deles. Eles mexiam e não deixavam ela escutar o coração. E ela queria que eu escutasse o coração, mas eu sabia que eles estavam aí, porque eles estavam mexendo muito. E daí eu tive que ir lá no hospital só pra mim escutar o coraçãozinho deles. Eu cheguei lá, outra médica tentou e não conseguiu, porque quando ele põe o aparelhinho que dava certo pra escutar, ele se mexia. Toda vez era um sacrifício pra escutar um coração desse, que eles não parava de se mexer. E eles nasceu de 39 semanas, parto normal, no dia 2/9. Eu entrei no hospital às 7 horas da manhã e eles foram fazer minha cesárea meio-dia. Eu tava com muito medo da anestesia, muito medo mesmo. Eu fiquei com as mãos pretas, o corpo preto, de tanto medo, tremia. E o corpo preto eu sozinho naquela sala lá, porque meu esposo não podia entrar ainda, né? Só depois que eu fiz a anestesia, ele falava pra mim se acalmar, parar de tremer, e eu não conseguia, porque eu tava com muito medo da anestesia. Daí eles tiveram que ficar me segurando aqui pra eu parar quieta. E depois que aplicou a anestesia, eu confirmei o que todo mundo falava, que dói menos que uma picada de formiga, porque não dói. Não dói mesmo.
E a Sofia foi a primeira a nascer. Ela nasceu 12h40, com 2,640 kg e 48 centímetros, se eu não me engano. E o Samuel nasceu 12h45, com 3,425 kg, com 50 centímetros, se eu não me engano. Que eu sei que foi 2 centímetros de diferença entre os dois. E foi isso, depois que eles nasceram foi só alegria por ter eles, né, comigo. E foi essa minha gestação, né, gente? Passei por alguns momentos ruins, mas a maioria foram bons de ter os dois, né? Tá gerando 2 vidinhas dentro de mim. A minha barriga ficou imensa, imensa, muito grande. As pessoas ficavam olhando minha barriga quando eu tava andando, porque eu sou magrinha. E eu, aquele barrigão imenso. Mas era engraçado ver as pessoas olhando pra minha barriga assim, com cara, nossa, o menino deve ter engolido umas 2 melancia aí, porque, meu Deus, que barriga gigante, ficou gigante. Mas é isso mesmo, gente. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa por falar demais, mas tudo que eu falei foi muito importante pra mim, por isso que eu falei tudo isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comenta aí se você já foi grávida, como foi sua gestação, se você passou por algum momento. E se por um acaso alguém estiver assistindo esse vídeo e tá com descolamento de placenta, tenha calma que tudo vai dar certo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!